Bom, pessoal, então a gente parte para o nosso próximo bloco comigo na tela. Vamos lá. A gente vai trabalhar primeiro com os conectivos, entendeu esse conectivo aqui e tal, tá? Olha só, vamos pegar então os conectivos causais, né? Os conectivos causais, olha só então, ó. Porque, nós temos então a conjunção porque, a gente tem que tomar cuidado com ela, né? Porque, pois, pode ser o que também, né? Vou aqui primeiro marcar aqueles que são mais importantes, ó. Porque, pois, tá? O já que, muito cuidado com ele, visto que, desde que, às vezes sim, uma vez que, são muito importantes. E o porquanto, algumas vezes a gente tem dúvida quanto a ele, tá? Por quê, pessoal? Muita gente confunde o porquanto com o portanto, que é conclusivo. Não pode confundir, né? Portanto, tem um T aqui, ó. Olha só, o porquanto, ele tem esse porquê dentro dele, ó. É só trocar o E pelo anto, está vendo só? Então não tem dúvida. Falou porque, já sabe, opa, posso usar por quanto, não é? Show de bola. Aqui, eu quero chamar a atenção pelo seguinte, vamos lá. A conjunção como, moçada, a gente vai falar sobre a conjunção como, né? Tem vários valores semânticos. A gente tem ideia de comparação, de conformidade, de modo, né? Ele vai ter um procedimento agora como advérbio, então ele pode ser um advérbio interrogativo de modo, e também pode ser uma conjunção causal, tá? Então, Terror, quando é que a conjunção como vai ser adverbial causal? Simples. Quando você consegue substituir pela expressão já que, uma vez que, porque, tá legal? Beleza. E tem um detalhe, para que o como tenha valor adverbial de causa, a oração adverbial tem que estar antecipada, tá ok? Como você acordou cedo, conseguiu assistir a aula, olha lá. Como você acordou cedo, então o fato de você conseguir assistir a aula é ter acordado cedo, está vendo só? Então o como eu posso trocar pelo já que você acordou cedo, não é? Beleza, desculpa. Beleza, então nós temos aqui o como com esse valor de causa, quando a oração adverbial estiver antecipada. Aí vem sempre aquela perguntinha, Terror, sempre que o como iniciar uma oração adverbial antecipada da principal terá valor causal? Não, moçada, aí vai depender sempre do contexto, né? A gente vai falar os demais valores do como aí, tá bom? Então a gente sabe, opa, quando o como iniciar a oração adverbial, que está antecipada da principal, e eu conseguir substituir o como por já que, opa, tem relação de causa e efeito aí, vai ter valor de causa, tá bom? Acompanhando comigo, olha só. Olha só isso aqui, ó. Estudo porque necessito. Então, eu necessito, então eu estudo. Um detalhe, moçada, que a gente vai observar é o seguinte, o que é causa? O que é causa? Causa é a origem, é aquilo que leva a alguma coisa, não é? Então, sempre que a gente falar que causa, eu tenho um segmento que transmite causa, o outro segmento aqui ele está ligado, ele vai depender de um outro segmento, sempre. Sempre que eu mostrar que há uma causa em determinado segmento, significa que aquele a que ele está ligado tem valor de consequência. Nós não conseguimos trabalhar somente com a causa. Sempre uma causa está atrelada à sua consequência, não tem jeito. Tá legal? Nesse caso, então, você vai notar o quê? Se eu tenho uma oração subordinada adverbial causal, olha só, eu tenho um segmento de causa que depende da informação principal, da oração principal. Então, semanticamente, textualmente, a oração principal vai trazer para a gente um valor de quê? De efeito, de consequência. Concorda comigo? Então, olha só, acompanha comigo aqui, ó. Nessa oração aqui, eu vou limpar aqui para ficar mais fácil, ó. Esse entendimento é muito importante para a Fundação Carlos Chagas, tá legal? Então, olha só, aqui, sintaticamente, nós temos o quê, ó? Estudo é uma oração principal, né? Beleza? E porque necessito é uma oração subordinada adverbial causal. Tá bom? Beleza, adverbial causal. E eu tenho o porquê, que é o conectivo de causa que nós comentamos aqui, ó. Beleza? Aí você vai notar, opa, se eu tenho uma oração adverbial causal, então eu sei que a oração a que ele se subordina é a oração principal. E textualmente, a oração principal vai ser o quê? Nós temos então aqui, nesse caso, a ideia do efeito. Nós temos a ideia da consequência. Tá bom? Olha só, primeiro eu falei que eu necessito,
Bom, porque eu necessito, então eu tenho que estudar. Então eu estudo. Então você vai notar que a causa é a origem. Tá legal? E a consequência é o efeito. Tá ok? Beleza. Nesse caso, vamos limpar aqui para ficar mais simples. A gente notar o seguinte, ó. Como fazia frio, fechou as janelas. O que motivou alguém a fechar as janelas? Fazer frio. Concorda comigo? Então aqui em como fazia frio, olha o como aqui, ó, iniciando a oração adverbial antecipada, né? É uma oração subordinada adverbial causal, não é? Beleza. E fechou as janelas, oração principal. Beleza. Então isso aí sintaticamente nós temos isso aí, tranquilo. E a gente vai notar o quê? Fechou as janelas, de repente, a Fundação Carlos Chagas vai e grifa uma oração. O segmento fechou as janelas tem um valor de, ela coloca lá, concessão, causa, consequência. E aí você vai notar, fechou as janelas é uma oração principal. E eu tenho uma oração subordinada adverbial causal em relação a ela. Opa, se eu tenho um segmento que é uma oração subordinada adverbial causal, a oração principal textualmente tem um valor de efeito, de consequência. Acompanhem comigo. Então aqui, essa oração principal aqui, ó, textualmente, ela é a consequência, porque eu tenho uma relação de causa e efeito aqui, ó. Está vendo só? Primeiro fez frio, é a origem, é a causa, depois fechou as janelas, é a consequência. Quer dizer, só fechou as janelas porque fez frio. Tá bom? Cuidado com isso, a gente vai sempre observando o contexto. Olha lá, já que estou cansado, vou descansar. Uma pessoa vai descansar por um motivo. Qual é ele? Estar cansado. Já que estou cansado, vou descansar. Então nós temos aqui uma oração subordinada adverbial causal e aqui a minha oração principal. A minha oração principal, textualmente, ela é o quê? Uma consequência. Sempre vamos trabalhar assim, né? Temos uma oração que transmite causa, a outra será a consequência. Vamos lá, continuando. Uma vez que estudou muito, isso aqui, ó, uma vez que é uma oração subordinada adverbial causal, foi aprovado, é a nossa oração principal. Show de bola. E essa nossa oração principal vai transmitir textualmente uma consequência. Então, se a banca de repente grifasse aqui pra gente, ó, foi aprovado, já sabe, o valor textual dela é consequência. E o valor sintático dela é a oração principal. Tá bom? Show de bola. Olha só, também a conjunção se pode transmitir para a gente, quer dizer, além de ela transmitir para a gente uma noção de hipótese, de condição, né? Ela pode agregar também o valor de causa. Olha só, isso vai acontecer quando você conseguir substituir esse se aqui, ó, por conectivos como já que, como, porque, uma vez que. Olha só, se o estudo é o princípio do concurseiro, é imprescindível a organização de seu material de estudo. Tá ok? Então, nesse caso, olha só, eu parto de uma base. Qual é essa base de argumentação? O estudo ser o princípio do concurseiro. Com base nisso, eu tenho a oração principal aqui, ó. É imprescindível a organização de seu material de estudo. Então, o se aqui, essa conjunção se, neste contexto, tem um valor causal, um valor agregado aí de causa. Tá bom? Beleza. E a gente vai notar aqui o seguinte, quanto à pontuação, moçada. Aqui, estudo porque necessito. A vírgula aqui, eu posso colocar ou não posso? Pode, é uma vírgula facultativa. Por quê? O que está em negrito é uma oração subordinada adverbial, que se encontra após a oração principal. Então eu tenho uma vírgula facultativa aqui. Olha só agora essa sequência aqui, ó. Nós temos aqui, ó, todas as orações adverbiais, ó, orações subordinadas adverbiais antecipadas. As orações subordinadas adverbiais antecipadas forçam o emprego obrigatório da vírgula, olha só, obrigatório da vírgula. Então a vírgula aqui é obrigatória. Vou falar isso direto na sua cabeça, beleza? Tranquilinho. Um detalhe importante que você, daqui a pouquinho eu vou comentar mais com você, é o seguinte, ó. Marque aqui, ó, a expressão na medida em que. Grifa aí do lado, tá? Eu vou chamar a sua atenção que lá na frente a gente vai comentar sobre isso de novo. Então, na medida em que, grifou aí, tranquilo.
O outro que eu pedi para você marcar para a gente é o uma vez que. Marca também, porque ele pode ter outro valor lá na frente, tá bom? Belezinha, vamos lá. Então, grifou para a gente aí uma vez que e depois o na medida em que, tá bom? Show de bola. Vamos então observar aqui o seguinte. Agora, moçada, para poder fazer uma explicação melhor daquela questão lá que a gente falou do TRE de São Paulo, a gente vai colocar a diferença sintática entre causa e explicação, tá bom? Para a gente saber, poxa vida, tem que saber, isso aí tem que aprofundar. Eu vou aprofundar nisso daqui apenas para você se cercar, ficar tranquilo e entender. Né? A gente tem que pensar o seguinte, a gente não tem que ficar decorando os conectivos e tal. A gente tem que procurar interpretar também. E a gente colocando um fundamento gramatical para a nossa interpretação, fica mais tranquilo. Senão a gente vai começar na decoreba e aí não vai ser bom, não vai ser produtivo para você. Vamos lá então. O que é causa e o que é explicação? Primeira coisa, a gente notou lá. O que é causa? Moçada, causa é a origem, não é? A causa tem que acontecer antes. Cara, vamos botar aí o seguinte. Eu de repente me deparei com um muro quebrado, tá? O muro está quebrado. Beleza. E de repente eu observei que um carro estava todo quebrado ali perto dele. Então, a ação do carro bater e a situação do muro estar quebrado, quem é a causa, quem é a consequência? Bom, o carro bater aconteceu primeiro, é origem, então isso é a causa. O muro estar quebrado, logicamente, passa a ser o quê? A consequência, beleza? Cuidado com isso. A gente então vai observar, e a explicação, terror? Ora, a explicação, pessoal, é um esclarecimento, né? É apenas um esclarecimento daquilo que a gente vai ter de informação anteriormente. E a gente notou que a explicação pode ficar separada por 2 pontos, né? E assim por diante. Acompanhe comigo aqui então o seguinte, para a gente diferenciar com tranquilidade a causa e a explicação, a gente vai procurar interpretar o quê? Como é que aparece a oração explicativa? A oração coordenada explicativa. A gente mostrou na aula passada que orações coordenadas explicativas, elas aparecem segundo 2 estruturas, né? Estruturas básicas. Primeiro, aquela que ameniza uma ordem, suaviza uma ordem e faz com que a gente entenda, não como ordem, mas como uma solicitação, um conselho. Olha só, estudem, isso aqui é um imperativo. Para que a gente compreenda isso, não admita isso como uma ordem, mas como conselho, a gente suavizou a ordem. Com o quê? Por meio da oração coordenada, sindética e explicativa. Pois o dia da prova está próximo. Então aqui eu coloquei em verde justamente a coordenada explicativa. Coloquei que a explicação aqui está em verde. Beleza? Tranquilo. Ok. A gente tem agora a segunda estrutura. Qual é essa segunda estrutura? Ela parte para um esclarecimento, moçada. Aí, nesse caso, partindo para um esclarecimento, né? Olha só. Aquele candidato realmente estudou muito, pois passou em primeiro lugar. Então, ele apenas esclareceu. Aquele candidato estudou muito, né? E ele passou em primeiro lugar. Está vendo só? Aí eu quero chamar a sua atenção sobre aquela questão do TRE São Paulo. Olha só. Eu quero, de repente, fazer o seguinte, ó, tirar essa vírgula, esse pois daqui, ó, e colocar a conjunção e. Aquele candidato realmente estudou muito e passou em primeiro lugar. Olha lá. Nesse caso, você vai notar, eu coloquei a conjunção e aí, reforcei, adicionei informações, mas, originalmente, eu tinha um valor explicativo. Agora, consegue compreender por que aquela questão a gente pode interpretar como uma explicação? Beleza, só que a gente vai aprofundar um pouquinho mais. Para a gente, então, entender essa daqui como esclarecimento, a gente vai colocar uma outra aqui. Olha só. Pegando aqui, vamos ter aqui, vou limpar aqui. Olha só agora. Agora eu coloquei a causa, tá, em azul. Vamos lá. Segundo o que a gente falou, a causa é a origem. Causa é origem. Causa acontece antes, tá ok? A causa é a origem, causa acontece antes. E aí, eu passo a ter uma oração subordinada adverbial causal aqui, ó. Terror, mas aqui essa estrutura é muito parecida uma com a outra, não é? É. Então você vai me fazer o seguinte, olha só. Como causa é aquilo que acontece antes, quando você tiver segmento iniciados por, porque, pois, que, porquanto, tá? Basicamente esses.
Então, você vai fazer o seguinte, ó, esse conectivo inicia lá um segmento, beleza? O que você vai fazer? Vem cá, essa informação que está aqui nesse segmento aqui, ó, ela aconteceu antes, ó, antes ou depois da informação anterior? Então, vamos lá. Vamos pegar aqui, ó. Por que estudou muito? Isso aqui aconteceu antes ou depois da informação anterior? Essa daqui. Me ajuda aí. Aquele candidato passou em primeiro lugar porque estudou muito. Então, nesse caso, a gente tem estudar muito aconteceu antes ou depois de ter passado em primeiro lugar? Opa, terror. Logicamente, aconteceu antes, não aconteceu depois. Opa. Então, se aconteceu antes, eu sei que a causa é a origem, acontece antes, né? Então, nesse caso, eu sei que essa aqui é uma oração subordinada, adverbial, causal. Belezinha? Tomando uma aguinha aqui, tranquilidade. Vamos lá. Agora, você vai fazer a mesma coisa aqui, ó. Tem um segmento iniciado pelo pois, porque, por quanto, que, não é? Beleza. Me ajuda aqui em cima agora no verde, tá? O que aconteceu primeiro? O candidato estudar muito ou o candidato passar em primeiro lugar? Isso aconteceu antes ou depois? Me ajuda aí. Então, primeiro, ele teve que estudar muito, terror. Isso aqui aconteceu antes. E isso daqui, passar em primeiro lugar, rapaz, passar em primeiro lugar aconteceu depois. Ok. Então, você vai notar o seguinte, moçada. Sempre que houver a estrutura da explicação, tá? Não estou falando dessa primeira aqui não, ó. A primeira estrutura é aquela que vem após o imperativo. Ele vai simplesmente fazer uma amenização da ordem anterior. Mas, quando nós tivermos uma relação parecida com causa e efeito, em que você tem uma informação que ocorreu antes e uma informação que aconteceu depois, né, uma situação que aconteceu depois, iniciada pela conjunção porque, pois, que, porquanto, obrigatoriamente isso daqui é um esclarecimento da informação anterior. É uma oração coordenada, sindética, explicativa. Tá bom? Beleza, nós vamos com calma para você não ficar com dúvida. Eu vou limpar isso daqui, ó, vou limpar agora, tá, ó, limpei, beleza? Você vai fazer comigo aqui de novo, vamos lá. Eu tenho aqui, ó, a primeira da coordenada explicativa, né, ó, vai só observar na aula passada, tá, ó, coordenada explicativa. Eu tenho uma estrutura 1 que eu nunca vou ter dúvida. Se eu tenho imperativo, suavizo a ordem, eu já sei, isso aqui é uma oração coordenada sindética explicativa, fechou. Ignora essa da primeira aí. Agora, se eu tenho essa segunda estrutura, eu posso vir a ter dúvida, porque ela parece uma estrutura de causa e efeito, em que uma coisa aconteceu antes, temporalmente antes, tá, moçada? E passar em primeiro lugar é uma situação que aconteceu depois, foi um resultado, tá bem? Beleza, então, ó, o ato de passar ocorreu depois do ato de ele estudar muito. Então, toda vez que eu tiver um segmento iniciado por pois, porque, porquanto, né? Ou que, tá ok? Beleza. E aconteceu, essa situação aconteceu depois, isso é apenas um esclarecimento da informação anterior. Isso, então, é uma oração coordenada sindética explicativa. Tá bom? Beleza. Agora eu vou grifar isso aqui, ó. Porque estudou muito. Terror. O fato de estudar muito aconteceu antes, em relação à situação de ele passar em primeiro lugar, que aconteceu depois, beleza? Beleza. Qual é o nome dessa oração porque estudou muito aqui? Oração subordinada, adverbial, causal. E aquele candidato passou em primeiro lugar, qual é o nome dela? Oração principal. Tá ok? Belezinha. Em cima nós vimos que é coordenada sindética explicativa, embaixo ela é adverbial causal. Agora a gente vai passar a mais algumas estruturas aqui, ó. Vou limpar aqui para ficar mais fácil. Aqui, ó. O Brasil melhorou seu desempenho porque voltou a exportar consideravelmente. Veja só, você vai grifar a oração que se encontra com a conjunção porque, pois, porquanto. Você vai grifar e vai observar o seguinte, vem cá. O que aconteceu primeiro? O Brasil melhorar o desempenho ou o Brasil voltar a exportar? Bom,
dá a entender, Terror, isso aí tudo vai depender do contexto também, né? Mas dá a entender que, primeiro, o Brasil voltou a exportar. E com isso, a balança comercial ficou positiva e com isso levou o Brasil a um melhor desempenho econômico. Opa! Se eu interpreto assim, mostrando que o Brasil, primeiro, voltou a exportar, isso então é uma causa, aconteceu antes. O conectivo, pois, está iniciando o termo que aconteceu antes. Então, se é antes, é causa, e por isso está em azul. Olha lá. Então, a gente falou que a causa acontece antes, a explicação acontece depois. Todos os dois iniciados por conectivo, pois, porquê, porquanto. Tá legal? Então, aqui ó, está em azul, oração subordinada, adverbial, causal. Tá legal? Show de bola, legal. E aqui o Brasil melhorou seu desempenho, oração principal. Belezinha? Tranquilinho, tranquilinho. Vamos pegar a próxima aqui, ó. Vou limpar isso daqui para ficar mais fácil. Ele deve ter chorado, cara. Olha só, ele deve ter chorado, porquanto seus olhos estão vermelhos. Olha lá. Cara, acho que essa pessoa está chorando, cara. Eu acho que essa pessoa chorou muito durante a noite. Por que, Terror? Porque seus olhos estão inchados. Aí, né, seus olhos estão vermelhos, né? Beleza. Aí você vai notar o seguinte, peraí. Nesse caso aí, os olhos estão inchados, estão vermelhos. Por quê? Antes de chorar ou depois de chorar? Então, o que aconteceu? Quando eu falo, ele deve ter chorado. Foi um diagnóstico, a gente observou, opa, uma situação. E eu vou esclarecer, Terror, por que você chegou a essa ideia, né? De que a pessoa ficou chorando muito tempo? Porque, olha lá, os olhos estão inchados. Então, primeiro, aconteceu o quê? Olha só. Os olhos ficaram vermelhos e depois ela ter chorado? Então, a gente vai notar o seguinte. Nesse caso, a gente vai notar que primeiro ela chorou bastante, né? Ela chorou, deve ter chorado. Primeiro ela chorou bastante e por conta de ela ter chorado bastante, o que aconteceu depois foi o quê? Os olhos ficarem vermelhos, inchados, vermelhos. Por isso que eu tenho uma oração coordenada, sindética, explicativa aqui. Tá legal? Terror do céu, pelo amor de Deus, rapaz, esse negócio aqui vai me quebrar as pernas. Beleza. Aqui o que você tem que notar. A Fundação Carlos Chagas, eu estou colocando isso daqui para você notar o seguinte. Muitas vezes, o que a gente, nota, isso aqui é causa, isso aqui é causa, isso aqui é causa, beleza. Mas às vezes a banca faz aquela coisa sutil. Aquilo que supostamente seria uma causa, na realidade nem é causa, é explicação mesmo. Então é só para você interpretar, tá ok? Nesse caso, o que você vai observar? É sempre do contexto. Para você vai grifar a oração iniciada pelo pois e vai observar, essa informação aconteceu antes ou depois? Ah, aconteceu antes, isso é causa. O segmento que iniciou com o pois, porquê, porquanto. Aconteceu depois, a informação aconteceu depois da outra. Se aconteceu depois, é uma oração coordenada. Por que eu estou falando isso, moçada? Que quando a oração é coordenada, o que acontece? A gente sabe que ela tem um valor de independência. A gente sabe que a gente pode colocar os dois pontos ali, ó, para marcar o quê? Uma explicação. Acompanha comigo aqui, olha só. Então aqui, moçada, eu vou limpar isso aqui, ó. O que está em verde a gente já falou, ó. O que está em verde é explicação, tá legal? Então olha só, se o que está em verde é explicação, sabe, acompanha comigo aqui. Terror, eu poderia então falar assim, ó, aquele candidato realmente estudou muito. Aí eu tiro aqui, ó, a vírgula e o pois e coloco dois pontos. Posso, Terror? Posso. Lembra que a gente falou que a oração coordenada assindética explicativa pode ser precedida de dois pontos? Pode. Olha o próximo. Rapaz, ele deve ter chorado. Dois pontos, eu tiro essa vírgula, eu porquanto? Seus olhos estão vermelhos. Olha só, foi um diagnóstico, um esclarecimento do diagnóstico anterior. Por quê? Porque a gente notou a explicação aqui, ó. Tá legal? Eu não quero com isso que você fique assim, poxa, como é que eu tenho que fazer agora para diferenciar um do outro? Não. É só lembrar, cara, tem o pois, pode haver uma explicação aí. Tá legal? Beleza. Então a gente notou aí nessa estrutura coordenada, que está aqui em verde, sindética explicativa, coordenada. Tá ok? Beleza. Lembra que lá naquela questão do TRE São Paulo, que a gente começou na nossa revisão ali, a gente comentou o seguinte, olha, aqui tem um E, adicionamos as informações, mas eu falei, olha, esse E aqui, a questão pediu o quê? Que a gente tirasse o E e colocasse dois pontos, lembra? Mas por quê? Que a gente poderia entender como explicação,
poderia, um diagnóstico, não é? Acompanhem comigo aqui então de novo, olha só. Eu poderia, vou limpar isso aqui de novo, tá? Ó, eu poderia fazer assim aqui, ó, para mostrar, né? A ideia é o seguinte, ó, aquele candidato realmente estudou muito e passou em primeiro lugar, cara. Exatamente. Ele deve ter chorado, né? E seus olhos estão vermelhos, né? Olha, nesse caso aqui fica um pouco forçado. Nesse daqui não fica tão forçado. Aí vai depender do quê? Vai depender do contexto, não é? Então, moçada, enquanto vocês estão olhando para minha cara aqui, ó, eu vou voltar aqui naquela questão do TRE. Para quê? Para que a gente não tenha dúvida, tá legal? Vou voltando aqui na questãozinha, beleza, beleza, beleza. Aqui, ó. A gente chegou a comentar aqui e falar que está correta e tal, não foi? Então, olha só. Aqui, o que a banca fez? Ó, questão 1, TRE São Paulo, 2017. Substituir a conjunção e por 2 pontos. Então ele está dizendo o seguinte, que além desse valor de simples adição aqui, eu posso interpretar esse segmento aqui, ó, como explicação da informação anterior? Vamos lá. O museu não é uma estrutura sagrada. E por que ele disse isso, não ser uma estrutura sagrada? Quem o frequenta deve permanecer em contato com a natureza do lado de fora. Então o fato de um museu não ser uma estrutura sagrada é algo que acontece primeiro. Primeiro essa estrutura. E por conta disso, quem o frequenta deve permanecer em contato com a natureza do lado de fora. Isso aqui, ó, moçada, é depois. É uma consideração depois. Concorda comigo? Ah, Terror, então posso colocar assim, ó. O museu não é uma estrutura sagrada, pois, olha lá, ó, pois quem o frequenta deve permanecer em contato com a natureza do lado de fora, tranquilo, é igual a estrutura que a gente colocou lá, não foi? Aí a banca fez o seguinte, olha, eu não quero oração coordenada sindética, explicativa não, com vírgula e pois, eu quero o quê? Eu quero, leitor, eu quero, candidato, que você troque esse e aqui, ó, por 2 pontos, ó, isso aqui, ó. Substituir a conjunção e por 2 pontos, pois o que se segue pode ser entendido como uma explicação da primeira parte da frase. A banca fez justamente esse jogo. Você perceber que isso daqui é uma situação que ocorre depois, porque ó, deve permanecer, é algo que a gente deve fazer, e aqui a afirmação de que o museu não é uma estrutura sagrada, é algo já pontual, antes, já é um princípio anterior, beleza? Por conta disso, a gente reforça que a alternativa A é a correta, beleza? Tranquilo, essa afirmação 2 aqui é a correta. Por quê, pessoal? Para a gente evitar ficar naquela, né? Simplesmente jogar a questão para você aí, e a gente não dá a explicação sintática necessária, tá legal? Beleza, a gente comentou aqui, beleza, beleza. A gente parte agora para a próxima. Bom, a gente não esgotou esse assunto não, tá? A relação de causa e efeito a gente vai aprofundar um pouquinho mais também. Mas antes de a gente dar o prosseguimento, eu preciso falar das consecutivas, né? Nós falamos da causa, oração subordinada adverbial causal depende da oração principal. Essa oração principal terá um valor textual de quê? De consequência, não é? Eu não posso falar que é uma oração consecutiva, mas uma oração principal. E ela tem o valor de consequência textualmente. Tá? Sintaticamente, qual é o equilíbrio aí que nós temos? Nós temos então uma oração subordinada adverbial causal e ela depende de uma oração principal, isso sintaticamente. E, no caso, textualmente, nós temos uma relação de causa e efeito aí. Quem é causa e quem é efeito, tá bom? Acompanhando comigo, olha só. Agora nós vamos entrar na subordinada sendo consecutiva. E ela vai ter uma estrutura própria, bem tranquila, tá? Olha só. A conjunção que, sendo precedida de tal, tão, tanto, tamanho. Olha só, pessoal. Aqui, ó, aqui é reservado para a gente a estrutura principal da consecutiva e a banca explora bastante isso, tá? Olha lá. Então, quando eu tenho a conjunção que, e ela é precedida de tanto, tal, tamanho, como acontece aqui, ó. Olha só. Trabalharam tanto que suas mãos ficaram inchadas. Veja só então, primeiro eles trabalharam pra caramba e depois suas mãos ficaram inchadas, tá ok? Então nesse caso a gente tem aí o seguinte, o que suas mãos ficaram inchadas é a nossa oração subordinada adverbial consecutiva. Olha lá, sintaticamente eu tenho o quê? Que suas mãos ficaram inchadas. Isso daqui é uma oração subordinada adverbial consecutiva. Qual é o nome dessa oração aqui, sintaticamente, Terror? Trabalharam tanto. Sintaticamente nós temos uma oração
principal aqui, ó. Tá legal? Show de bola, beleza. Olha a próxima. Tal foi o problema na empresa que todos foram demitidos. Veja então o que, olha só, sendo correlacionado com o tal. Tal foi o problema na empresa que todos foram demitidos. Opa! Então eu entendi aqui nessa oração principal que houve um problema. Então isso aqui aconteceu antes. E, logicamente, isso levou a quê? Todos serem demitidos. Isso aqui aconteceu depois. É a consequência. É uma oração subordinada, adverbial, consecutiva. Olha só, pessoal. Então, Terror, então eu poderia ter a seguinte ideia. Você lembra, cara, que você falou com a gente que uma oração subordinada adverbial causal, ela depende sintaticamente da oração principal. Então a oração principal transmite um valor de consequência, não transmite? Isso aí. Então, toda vez que eu tiver uma oração subordinada adverbial consecutiva, que aqui transmite consequência, a oração principal dela vai transmitir uma relação de causa? Sim, é exatamente isso. Textualmente, ela tem valor de causa. Sintaticamente, ela é chamada de oração principal. Tá bom? Beleza, acompanhando comigo. Então aqui, ó, tal foi o problema na empresa, isso aqui é uma oração principal. E ela textualmente tem um valor de causa, porque aqui tem consequência. A mesma coisa acontecendo com trabalham tanto. Beleza? Show de bola. Nessa estrutura, os identificadores tal, tamanho, tão, tanto, podem ficar subentendidos. Ele bebia que caía pelas paredes, pelas ruas, né? Bebia tanto, olha só, o tanto fica subentendido. Bebia tanto que caía pelas ruas. Isso daí é mais ou menos também aquela linguagem coloquial, aquelas expressões que a gente usa coloquialmente, né? Rapaz, o fulano é feio que dói. Ele é tão feio que a feiura chega a doer, olha só. Então é tão feio que... Ele é feio que dói. Então esse feio intensificado fica subentendido aí o tanto, beleza? Tão feio que dói, beleza? Acompanhando comigo. Então pode ficar subentendida essa estrutura aí, o tal, tão, tanto, tamanho, tá ok? Show de bola. Lembrando que esse intensificador vai ficar onde? Na oração principal. E aí vai iniciar a oração consecutiva com esse que. Outra estrutura que a banca também costuma cobrar é a locução conjuntiva, então número 2 aqui, ó, locução conjuntiva, de maneira que, de jeito que, de ordem que, de sorte que, de modo que, tá legal? Então olha só, essa estrutura, ela é muito parecida com a estrutura conclusiva, coordenada conclusiva, muito parecida. Então você tem que lembrar que esses conectivos aqui, ó, é da consecutiva, não é... Eles não são, esses conectivos não são das coordenadas conclusivas, tá bom? Motivamos a classe empresarial, de sorte que, de jeito que, de ordem que, o Brasil aumentou o nível de empregos regulares. Olha só, motivamos a classe empresarial é a nossa oração principal. Isso aconteceu antes, temporalmente antes, isso é a causa. Por conta dessa motivação, o que aconteceu? O Brasil aumentou o nível de empregos regulares. Isto é uma oração subordinada adverbial, ela é consecutiva. Olha de baixo. As notícias de casa eram boas, de maneira que pude prolongar minha viagem. Quer dizer, eu tive tranquilidade para prolongar minha viagem por conta de quê? De as notícias em casa serem boas. Então eu tenho aqui minha oração principal, textualmente ela é uma causa, não é? E aqui eu tenho de maneira que inicia uma oração subordinada adverbial consecutiva. E ela vai transmitir esse valor de consequência para a gente. Relação de causa e efeito. Tá bom? Essa vírgula aqui, ela é uma vírgula facultativa, né? Porque a oração subordinada adverbial se encontra após a oração principal. Belezinha? Ok. Vou limpar isso daqui e vou te pedir o seguinte. Vem cá. Ô Terror, principalmente nessa estrutura aqui, eu consigo transformar essa estrutura numa estrutura coordenada? Pô, tranquilamente eu consigo fazer. Por quê, pessoal? Nessa relação de causa e efeito, a gente vai notar que esse efeito, sendo de maneira que, de jeito que, de sorte que, assim por diante, se eu colocar simplesmente, tirar o de sorte que e colocar o portanto, eu mudo sintaticamente de uma oração subordinada adverbial consecutiva para uma oração coordenada conclusiva. Mas a integralidade da informação permanece. Concorda comigo? Olha só. Terror, então eu poderia fazer o seguinte, ó, motivamos a classe empresarial
Então, no lugar de sorte que, eu poderia colocar aqui um portanto? Pode. Olha lá, ó. Motivamos a classe empresarial de sorte que, não. Portanto, o Brasil aumentou o nível de empregos regulares. Como eu tirei o de sorte que é uma locução conjuntiva consecutiva, e eu coloquei o portanto, que é um conectivo conclusivo, aí eu passo a ter aqui, então, o que? É importante o Brasil, assim sensado, passa a ser uma oração coordenada, sindética, conclusiva. Beleza? Ela passa a ser conclusiva. Por quê? Eu troquei o conectivo. Logicamente, sintaticamente, nós mudamos, concorda comigo? E nós comentamos, olha, o que é a conclusão, moçada? A conclusão é o efeito, é o resultado de uma informação. O João estudou bastante, né? Portanto, passou em primeiro lugar. Olha só, o João estudou tanto que passou em primeiro lugar. Se eu trocar o conectivo, o que era a conclusão virou o quê? Uma oração subordinada adverbial consecutiva. Concorda comigo? João estudou muito, portanto, passou em primeiro lugar. João estudou tanto que passou em primeiro lugar. Mudei de conclusiva para adverbial consecutiva. João estudou bastante, de modo que passou em primeiro lugar. Olha lá, João estudou bastante, de jeito que passou em primeiro lugar. No lugar do portanto, eu coloquei de jeito que, de sorte que, de maneira que, né? Aí, nesse caso, eu passo a ter o quê? Oração subordinada adverbial consecutiva. O portanto é conclusivo. O por isso é conclusivo. Por conseguinte é conclusivo. E aí você tem as estruturas da consecutiva. Quando eu tenho o que precedido de tanto, tal, tamanho, né? E eu também tenho na segunda estrutura o quê? De jeito que, de sorte que, de modo que, de maneira que, de ordem que. Tá legal? Show de bola sem decoreba, tá, moçada? É pra gente interpretar, entender isso, tá ok? Show de bola, vamos que vamos, pegando a frente. A gente tem agora essa consecutiva aqui, que é a estrutura 3, que praticamente não cai em prova, tá? Mas é bom a gente ver, saber que existe, né? É a locução conjuntiva sem que, e a conjunção que seguida de negação. Então eu tenho sem que ou o que logo em seguida com a negação. Olha lá. Lúcia não pode ver uma roupa bonita na vitrine sem que a queira comprar. Então, se ela consegue ver, né, essa roupa bonita na vitrine, ela acaba comprando. Isso aqui é o resultado da informação anterior, tá? Lúcia não pode ver uma roupa bonita na vitrine que não a queira comprar. Esse é o resultado dessa informação. Se ela viu, ela acaba comprando. Isso aqui é o resultado. Então, a forma, essa construção 3 aí, cai pouquíssimo em prova. Tá legal? Cai pouquíssimo em prova. Bom, pessoal, a gente vai dar uma paradinha aqui. Já já a gente volta. É o tempo de um cafezinho. Valeu!